O conceito de mínimo múltiplo comum, o conhecido MMC, tem uma aplicação interessante que é no planejamento de engrenagens. São engrenagens do tipo rodas dentadas, né? Uma conectada à outra por meio desses dentes. Vocês veem aqui, eu tenho 3 rodas, eu mexo apenas uma por meio desse pino, e ela provoca o movimento da seguinte, que por sua vez provoca o movimento da outra. Aqui nós temos uma roda de 30 dentes, a vermelha, uma de 48 e uma de 20. Então, 30, 48 e 20. E uma coisa que é importante saber num problema como esse é quantas voltas eu preciso dar, por exemplo, nessa roda vermelha que eu estou acionando, para que todo o conjunto retorne à posição inicial. É claro, eu posso sair experimentando e contando as voltas. Mas se eu estiver desenhando e não com esse experimento, eu não posso fazer o teste. Eu tenho que fazer algum tipo de conta. Então é esse tipo de conta que eu vou ilustrar aqui e vou mostrar para vocês, que envolve o conceito de mínimo múltiplo comum. Nós precisamos, primeiro, remeter o problema exatamente para os dentes. Os dentes são a conexão entre as 3 rodas. Por quê? Porque quando eu mexo, por exemplo, eu mexo aqui um dente na roda vermelha, na amarela também ela anda um dente. Olha, veja só. Aqui eu estou com aqui eu mexi um dente, ela também mexeu um dente. Por causa da maneira como elas estão conectadas. A azul também mexeu um dente. Então, todo dente que eu mexo na primeira vai ser mexido nessa e nessa. Digamos que eu dei uma volta completa na primeira. Eu estou andando, então, 30 dentes, passando por essa seta. O que vai acontecer com a azul? Também são 30 dentes. Mas na azul, que tem 20, 30 dentes significa uma volta e meia. Os 20 para completar uma volta e mais 10 que é metade. Vamos ver? Ó, a azul completou uma, são 20 dentes, e mais 10, e ela chegou no lado oposto. Então, é sobre os dentes que a gente tem que fazer essa conta. Agora eu penso de novo no problema, né? O problema é voltar à posição inicial. Voltar à posição inicial significa que cada roda vai dar um certo número de voltas. O que isso significa em termos dos dentes? Se essa vermelha deu um certo número de voltas, bom, na primeira volta ela deu 30, ela andou 30 dentes, na segunda 60, depois 90, etc. Então o número de dentes que vai passar aqui por cima é um múltiplo de 30. Mas agora eu olho para a segunda. O número de dentes tem que ser 48, 96, tem que ser um múltiplo de 48. E também tem que ser um múltiplo de 20. Então, o número de dentes que vai passar aqui em cima tem que ser, ao mesmo tempo, múltiplo de 30, 48 e 20. Agora, o que a gente quer saber mesmo é qual é o mínimo de dentes que eu vou ter que fazer passar aqui para voltar à posição inicial. Então, esse número de dentes, que ao mesmo tempo tem que ser múltiplo desses 3 números, também tem que ser o mínimo possível. Ou seja, ele tem que ser o mínimo múltiplo comum aos 3 números, 30, 48 e 20. Então, é o problema primeiro de a gente obter o mínimo múltiplo comum de 30, 48 e 20 e depois usar essa informação. Então, antes de prosseguir, eu vou passar para a professora Débora, que vai calcular para a gente o mínimo múltiplo comum de 30, 48 e 20. Olá, meu nome é Débora e a nossa missão aqui vai ser calcular o mínimo múltiplo comum, né, MMC, entre 3 números, tá? 20, 30 e 48. Ok, eu vou começar supondo que a gente já sabe decompor esses 3 números em fatores primos, para mostrar qual que é a ideia por trás de um certo procedimento. Ok, então aqui já são os 3 números já decompostos em fatores primos, tá? Se você não souber fazer isso, não se preocupa que a gente vai refazer essa parte depois, ok? Se a decomposição já estiver dada,
o que que você tem? O 20 é 2 ao quadrado vezes 5, o 30 é 2 vezes 3 vezes 5, e o 48 é 2 à quarta vezes 3, ok? Eu quero agora achar o mínimo múltiplo comum, quer dizer, eu quero um múltiplo dos 3. Se é múltiplo dos 3, o 2 tem que aparecer nesse tal múltiplo, não pode ser ao quadrado, porque no 48 ele aparece a quarta, então tem que aparecer pelo menos a quarta, ok? Então vamos lá, o MMC, quando eu calcular desses 3 números, o 2 tem que aparecer o 2 e ele vai aparecer a quarta, tá? O 3 aparece elevado à potência 1, tanto no 30 quanto no 48. Então, a potência 1 é a máxima que aparece o 3. Então, vezes 3. E a mesma coisa para o 5. O 5 aparece com a potência 1, tanto no 20 quanto no 30. Então, vezes 5. Pronto. Este é o MMC entre os 3 números, tá? Eu fiz isso pegando cada um dos primos que aparecem na decomposição e colocando na maior potência em que ele aparece. Vamos ver agora como é que a gente faz para fazer a decomposição em primos dos 3 números, mas vamos já fazer dos 3 ao mesmo tempo, tá? Vou fazer de um jeito que já vai me dar o resultado do MMC. Então, vamos ver como é que eu faço. Eu quero calcular o MMC, mínimo múltiplo comum, tá? Entre 20, 30 e 48. Então, a primeira coisa, você faz as três colunas, uma com o 20, uma com o 30 e uma com o 48. Aqui, as 3 colunas, tá? E essa quarta coluna vai aparecer o primo que eu vou usar para dividir. Tá? O número primo. Sempre a gente começa pelo primo 2, tá? Por quê? É só para organizar um pouco o pensamento. Você podia começar com o primo 17, se você quiser. Mas é bobagem, né? Vamos começar pelos menores, as coisas sempre ficam mais fáceis. Então, vamos começar com o primo 2 e fazer as divisões possíveis. 20 eu divido por 2, fica 10. 30 eu divido por 2, fica 15. 48 eu divido por 2, fica 24. Ok. Ainda dá para dividir pelo primo 2? Dá. Então, dá porque o 10 é possível e o 24 é possível. O 15 eu não consigo mais dividir por 2, mas não faz mal. Ainda tem gente que dá para dividir por 2, tá? Então, vamos lá. Divido por 2 de novo. Então, o 10 fica 5, o 15 eu mantenho, tá? Quando eu não posso fazer a divisão, quando o 2 não divide 15, eu mantenho o 15 como ele estava. E o 24 eu divido por 2, fica 2. Ainda eu consigo dividir por 2, mas 2 vezes, tá? Aqui o 5 não dá mais, eu mantenho 5, o 15 não dá mais, eu mantenho 15, aqui fica 6. E ainda dá para dividir por 2 porque o 6 é par, né? Então, o 5 mantém, 15 mantém, e o 6 dividido por 2 vai ficar 3. Okay? Acabaram as possíveis divisões por 2, certo? Porque agora eu só tenho números ímpares aqui. Então, vamos para o próximo primo, que é o 3, tá? Que aparece aqui. Então, eu vou dividir por 3. O 5 eu não consigo dividir por 3, então eu mantenho 5. O 15 dividido por 3 dá 5, certo? E o 3 dividido por 3 eu chego no 1, tá? Então, chegando no 1, esta coluna aqui já se esgotou. Vou parar aqui esta coluna. Mas essas 2 colunas ainda é possível fazer mais uma divisão. Por qual primo? Pelo primo 5. Né? Dividindo pelo primo 5, aqui fica 1, aqui fica 1. E esse aqui a gente só mantém o 1. Quando eu fiz isso, vai aparecer aqui automaticamente o mínimo múltiplo comum destes 3 números, tá? Então, o MMC, que a gente estava procurando, tá? Vai ser 2 elevado à quarta, multiplicado por 3, multiplicado por 5, ok? E, bom, só para facilitar as contas para o Eduardo, né, que vai vir depois, o que dá 2 elevado à quarta vezes 3 vezes 5? Fazendo a conta, a gente tem 240. Tá? Então,
Então é isso. Obrigada. A professora Débora calculou o mínimo múltiplo comum de 30, 48 e 20 e deu 240. Né? 240 é 30 vezes 8, é 48 vezes 5 e é 20 vezes 12. Então, se eu ando 240 dentes, para a roda vermelha isso significa 8 voltas, porque 8 vezes 30 é 240. Para a roda amarela isso significa 5 voltas, porque 5 vezes 48 é 240. E para a roda azul isso significa 12 voltas, porque 12 vezes 20 é igual a 240. Então essa é a resposta. Eu preciso andar 8 voltas na vermelha para voltar a primeira vez à posição inicial. Vamos verificar isso? Eu vou girando volta por volta aqui na vermelha e contando. E é importante ver que a posição inicial não retorna. Porque uma das duas rodas ou as duas outras não vão estar na posição das setas aqui em cima verticais. Tá? Então vamos lá. Veja só, eu vou dar uma volta, elas duas estão fora. 2, a azul voltou, mas a amarela não. 3, estão fora. 4, azul de novo voltou, amarela não. 5, 6, 7 e 8. E aí nós retornamos pela primeira vez à posição.